Boa noite, estamos aqui hoje com a doutora Alessandra Girardi, que é advogada criminalista desde 1997, especialista em tribunal do júri, amigos curis no STF, ela faz parte também, é presidente, na verdade, da comissão do Tribunal de Júri da Abracrim, e hoje vai nos contar um pouquinho sobre os desafios e a experiência da sua trajetória. Seja bem-vinda, doutora, estamos muito honradas de tê-la aqui conosco. E eu quero que você conte tudo da sua carreira, como que começou, desde quando você atua, ou até mesmo antes, né? Conta tudo. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, Caterine, Larissa. Quero inicialmente deixar aqui registrado de forma categórica e indelével a grande alegria que estou aqui em participar do Pod das Doutoras. Já venho acompanhando, já conhecia e fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigada. Desejo também boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui, a galera do TikTok ao vivo, o pessoal que está assistindo aqui o podcast. Muito bem. Para a gente começar aqui, acho que a gente tem que voltar um pouquinho, né, para o passado, para entender como que chegou até onde chegou. Então, a minha história na advocacia criminal, no processo penal brasileiro, começa em 1997, quando eu entro na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então, eu estava terminando o ensino médio, e minha mãe falou na época, filha, vai prestar concurso público. Tem vários concursos aí, ensino médio. E aí eu fui ver, na época não tinha celular, não tinha nada. A gente ia na banca de jornal para ver no domingo quais eram os editais, que concurso que ia ter ali. E aí eu vi que abriu concurso para o Banco do Brasil e para a Polícia Civil. Escriturária no Banco do Brasil e investigadora na Polícia Civil. E aí eu prestei os dois e passei nos dois. Muito inteligente, né? Obviamente, minha mãe falou, vai pro Banco do Brasil, né, filha? E eu, não, eu quero ir pra Polícia Civil, vou andar armada, quero investigar crimes. E uma das motivações minha escolher a investigação criminal foi porque, quando eu era criança, eu lia muito Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, as histórias de Sherlock Holmes. Eu sempre gostei muito de ler. Desde criança? Desde criança. Então, eu falei, eu quero viver isso, eu quero ser um Sherlock Holmes de saia. Então, eu escolhi a investigação criminal, apesar do salário ser menor do que o banco. E minha mãe insistir para ir para o banco, meus pais, por conta dessa minha paixão pelo ofício mesmo. Eu quero atuar nisso. E aí eu começo minha carreira no processo penal brasileiro na fase inquisitiva, que é a fase de inquérito policial na investigação de crimes. Então eu trabalhei no departamento de homicídios, de proteção à pessoa em São Paulo, trabalhei também no DECAP, trabalhei em algumas seccionais, fiquei um tempo na polícia, fui fazer direito inicialmente para até ser delegada de polícia. Só que aí, como eu trabalhei na homicídios, eu comecei a ser arrolada como testemunha pelo Ministério Público em alguns processos que eu investigava. E aí eu tive meu primeiro contato com o Tribunal do Júri. Como testemunha testemunha de acusação no Tribunal do Júri. Só que ali eu conheci o Tribunal das Lágrimas, assistindo a atuação tanto da acusação quanto da defesa, o advogado falando, usando a beca. Você tinha interesse em ficar lá vendo isso mesmo. Que legal isso, eu quero isso, defender, sabe, uma operadora do direito, mas na área que eu gosto, que é os crimes contra a vida, que é o que me interessa. E aí eu decidi a advocacia ali. Na primeira vez que eu fui testemunha de acusação como investigadora de polícia, ali eu me apaixonei pela advocacia, vendo um outro advogado fazer uma sustentação, um debate belíssimo. Foi um júri lindo. Não me recordo muito bem o caso, né? Porque depois disso tanta coisa aconteceu. Mas eu me apaixonei assim, eu comecei a minha trajetória no processo penal. E doutora, e voltando agora para o Tribunal do Júri, agora como advogada de defesa,
Como que é isso pra você? Na realidade, o tribunal do júri não é só na defesa que eu atuo. Então, hoje eu tenho casos que eu atuo como assistente de acusação, já fiz bastante júri como assistente de acusação, porque a vítima também precisa de um auxílio jurídico, de um amparo, de uma assistência técnica. Então, eu já atuei muito como assistente técnica na acusação, mas a maioria, evidentemente, sempre foi defesa. É que eu pontuo a defesa porque é o lado oposto, né, da acusação. A defesa. Então, principalmente atuar em casos que a negativa de autoria, que é a tese de todos os tribunos, é a melhor tese para trabalhar. Né? Porque você trabalhar com tese subsidiária, foi meu cliente, mas olha, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, e etc., erro de tipo, isso é bonito, mas trabalhar negativa de autoria no júri, é difícil. Meus amigos, quem nunca fez júri, faça júri, porque tem muito advogado que tem medo, né, de fazer o tribunal do júri. Não tem segredo, é só você conhecer o processo e defender o seu cliente com unhas e dentes, né? Então, antes de você ser técnico, você tem que ser um combativo. Então, é isso que a gente espera. E, para mim, doutoras, o tribunal do júri é o local em que o operador do direito, ele se completa. É o local que o advogado é mais advogado de todas as suas atividades forenses, de uma delegacia, de uma diligência, de uma audiência, de uma sustentação oral, de todas as atividades que um advogado possa fazer, seja ele civilista, trabalhista, qualquer que área que seja, não importa. O tribunal do júri, ele de fato, ele é um sacrossanto ofício defensivo ali, seja na defesa da vítima, seja na defesa do réu, mas é um sacrossanto ofício que ali o advogado, ele consegue se completar, de fato, porque muitos são advogados, mas nem todos têm a vocação. E, para mim, quem consegue atuar no tribunal do júri tem o dom da defesa. Sim. Então, é só quem tem o dom para ser advogado que faz tribunal do júri. Não desmerecendo aqui, tá, pessoal? Trabalhista, civil, administrativo, outras áreas, não é isso. E nem desmerecendo também quem atua no penal, mas não faz júri. Porque eu conheço muito advogado que faz penal, que é criminalista e não faz tribunal do júri. Sim. Né? Então, cada um tem um perfil. Mas, para mim, o tribunal do júri é onde o advogado se completa por inteiro. Doutora, em todos esses anos, você consegue lembrar, né? Porque são muitos casos que você já atuou. Mas o mais difícil que você enfrentou, não só como advogada, mas também quando você estava lá como investigadora? Como investigadora, o mais difícil foi quando eu... Foi numa investigação, era uma grande operação e a gente tinha que cumprir vários mandados de prisão temporária, busca e apreensão, e aí teve troca de tiro. Para mim, o momento mais difícil na investigação foi uma diligência de campo mesmo. Sério? Em que eu era só mais uma investigadora numa equipe. Sim. Na verdade, né? Porque na época eu não era delegada, era investigadora. Então tinha autoridade policial, nós estávamos ali numa equipe, numa operação, e ali eu fui alvejada com um disparo de arma de fogo. Deus. Mas não foi nada significativo. Foi no colete? Não, foi na cabeça, foi de raspão. Foi só um arranhão mesmo, saiu sangue e tudo, mas queimou. Queimou e perdi uns cabelos na época, mas tudo bem. Então, mas passou muito perto. Que foi como investigadora. Já como advogada, não tem como não falar do roubo do aeroporto de Viracopos. Esse, de fato, para mim, foi o primeiro, então, em primeiro lugar, como o mais difícil. Por quê? Foi, na verdade, nem virou um processo, né? Para quem depois não conhece esse caso, dá um Google, assalto do roubo do aeroporto de Viracopos. Eu estava numa diligência, doutoras, na Polícia Federal esse dia, para ver um caso de um tráfico internacional lá em Guarulhos, enfim. Estava numa outra diligência, meu telefone toca, era um cliente, na época eu estava com meu
O meu sócio, Dr. Valdir, era um cliente que me liga dizendo, doutora, eu tô com a vítima aqui sequestrada, vem pra cá agora. Ele falou exatamente isso. Quem tá falando? Ah, é o Lu, é o Macaco, que é o apelido dele, né, no crime. É o Luciano o nome dele, e o apelido dele era Macaco. Eu falei, o quê? Ele falou, doutora, vem pra cá agora, liga a televisão, liga a televisão que eu tô no roubo do aeroporto. Vem pra cá agora. E aí, desliga. E aí eu falei, gente, o que tá acontecendo? Google. Eu falei, meu Deus. O que aconteceu esse dia? Mais de 20 assaltantes. Eles se uniram pra uma empreitada criminosa. La Casa de Papel, tá, pessoal? Eu bati aqui, que não é pra bater. Não tem problema. Tentar, então eu vou tentar não bater. É difícil não gesticular, porque advogado é muito Fala assim, né? expressivo, né? La Casa de Papel. O que os caras fizeram? Eles pegaram várias carretas e fecharam as rodovias em volta do aeroporto de Viracopos, em Campinas, e explodiram essas carretas para que nem drone, nem helicóptero e nem polícia, ninguém conseguisse chegar. Enquanto isso, eles subtraíram de dentro do aeroporto milhões e milhões e milhões de euros os malotes que tinham lá. Ok, e fugiram. A polícia, na perseguição, saiu matando todo mundo, geral. Conforme eles iam encontrando nessa operação, morreu todo mundo. Todos os ladrões participaram desse crime. Morreram. Na perseguição, na hora da fuga, etc e tal. Menos um, que morreu também, mas que foi o que sobreviveu por mais tempo, que foi o meu cliente. Que te ligou? Exatamente, eles estavam num caminhão da Vega Sopave caracterizado, Vega Sopave, e blindado, que ali eles já tinham no plano deles, eles iam fugir. Tinha uma puta estrutura. Exatamente, era viatura caracterizada, da Polícia Federal, de uniformes, La Casa de Papel mesmo, assim, um negócio bem planejado. E aí só ficou o meu cliente vivo. E o que ele fez? Na fuga, ele falou, vou morrer. Ele entrou numa casa próximo ao aeroporto e fez refém uma mulher e uma criança. Foi daí que ele me ligou. E falou, estou com a vítima. Exatamente. E em volta da casa... Toda a polícia. Toda a polícia. E imprensa, porque é muito rápido a imprensa, né? Ele te ligou de dentro da casa? De dentro da casa. E aí, na sequência, já me liga o coronel, o comandante do GAT, coronel da Polícia Militar, já me liga, enfim, os cardeais da Polícia Civil e todas as autoridades de grande porte que vocês imaginam do poder executivo e judiciário entrar em contato comigo, vem logo pra cá. Porque ele fez uma exigência. Eu só me entrego, só liberto a vítima, que era uma mãe e uma criancinha de 3 anos, se a minha advogada estiver aqui. Doutora Alessandra Girardi, ele todo falou, mundo só preciso procurando. que eu garante a minha vida. Eu só vou me entregar quando minha advogada chegar. Só você poderia garantir. Exatamente. E eu não pude garantir. Por isso que esse é o pior caso da minha vida. Porque você chegou lá. A gente estava ao vivo em rede nacional, o seu Nabão, todo mundo comentando assim, ao vivaço em todos os canais, tá? Ele com a vítima. Os snipers posicionados com os fuzis. Só esperando eu chegar. Só esperando eu chegar. E eu acalmando o comandante, calma que eu tô chegando, calma, não precisa atirar, não precisa executar ele, eu tô chegando, ele vai se entregar, ele não tá fazendo mal pra mulher, ele não tá fazendo mal pra criança, eu conheço ele, fica calmo que eu vou chegar aí e eu vou entregar ele pra vocês prendê-lo. Que é o correto. Pois me usaram. Te usaram ainda? Isca. Meu Deus, doutora. Inclusive, eu dei entrevista no Fantástico, Domingo Espetacular, todos os meios de comunicação que vocês imaginam. Na época, eu dei entrevista, porque eu acusei ao vivo
os agentes ali de assassinos, porque para mim, o que foi feito Sim. nesse assalto, nesse roubo do aeroporto de Viracopos foi um massacre, foi uma execução sumária de todos os assaltantes. E eles foram responsabilizados por isso? Todos foram mortos. Não. Não, as polícias. Ninguém. Ninguém. Não houve nenhum Não, calma processo. que eu vou chegar nada. lá. Algum porque- policial foi morto também? Não, nenhum foi. Então não teve troca de tiro, Não foi teve. mais ou menos. Nenhum foi morto. E aí, o que acontece? Nessa situação, quando eu cheguei, mostra ao vivo, porque estava em todos os canais de televisão aberta. Mostra, eu lembro que nesse dia eu estava num Civic prata. Mostra eu chegando no Civic, descendo com o doutor que trabalha comigo Uhum. do carro. E aí tem 3 bloqueios, assim, com a imprensa, mais uns policiais, são 3 bloqueios até chegar na casa. Aí eu passo pelos bloqueios, na hora que eu chego na porta da casa, ele fala, pode sair que sua advogada está aqui. Ai, Ah, meu- não, mas aí. Quando ele põe a cabeça, aí ele libera a criança, ele fala, libera a criança, libera a criancinha. Libera a criancinha. Quando ele vai liberar a mulher, eu já lá, pode se entregar, a situação já estava absolutamente controlada. Porque ele já tinha liberado a criança, eu já estava na porta do imóvel, pois o sniper executou ele quando ele colocou a cabeça para fora. Na sua Meu frente. Deus. Na minha E na frente de e todos, na frente da todas e ao as vivo em pessoas, Rede a Nacional. imprensa. E aí? Explodiu Podem a dar cabeça Google, tá, dele. pessoal? Exatamente. Podem dar um Google. Assalto, aeroporto de Viracopos. Sniper E você, o que executou. você fez na hora? Na hora, isso também viralizou na época. Eu fiquei assim, eu comecei a chorar de nervoso. Porque ninguém se prepara, a faculdade não prepara você Exatamente. para ver a polícia matar o seu cliente na sua frente. Explodir a cabeça Executar, dele, né? explodir a cabeça dele. Me seguraram, os policiais me seguraram, eu comecei a gritar, e aí essa parte não ficou gravada, evidentemente. Quem gravou foi a imprensa, na hora lá gravou, mostrou ao vivo. Eu comecei a chorar e chamar eles de assassinos, porque pra mim foi exatamente isso que aconteceu. Assassinaram o meu cliente, isso foi uma execução sumária. No Brasil é vedada a pena de morte, Imagina a tá? criança. Nós não vendo temos a cabeça execução dele. aqui, pena de morte no Brasil. E isso foi uma Exatamente. execução sumária. Foi porque ele não demonstrava nada, nenhum A família. interesse também de machucá-los, os policiais. Se tivesse com uma arma, alguma coisa pra poder, assim, aplicar legítima defesa, E mas detalhe, não houve. Catarina, Larissa e todos estão nos assistindo. Quando eu cheguei, a família não quis ir no IML reconhecer. Quem foi reconhecer no IML fui eu. Quando eu cheguei no IML, e eu entrei no IML, ele estava nu, o rosto dele todo desfigurado, um olho para cá, outro olho para cá, parecia assim uma flor aberta assim, dava para ver a massa encefálica, mas não foi isso que me surpreendeu, que eu já vi muito isso na minha trajetória no processo penal. O que me surpreendeu foi que ele estava cheio de disparos de arma de fogo. Mas como que ele estava parecendo uma peneira, sendo que o sniper já tinha executado, ou seja, o sniper executou, o tiro foi fatal, um único disparo, a polícia ainda entrou lá e saiu atirando para garantir. Que não fosse Agora, jeito a nenhum. família ficou em choque, apavorada, começou a receber ameaças anônimas Claro, né? para não tomar Pra se nenhuma calar. providência, Exatamente. para se calar. Eu comecei a receber ameaças para eu me calar, para eu não dar seguimento na corregedoria, para não dar seguimento com processo contra os agentes que participaram dessa diligência, dessa aberração. A minha família foi ameaçada, os meus pais foram ameaçados. Meu Deus. Eu recebi foto da minha filha na porta da escola. Doutora de Deus. Olha aqui, eu sei onde sua filha mora. E se fosse sua filha, a próxima vai ser você. Se você não parar de caçar assunto. Eu tive que mudar de casa. Eu tive que mudar meus pais. Eu tive que mudar minha filha de escola. Eu tive que mudar minha vida inteira. Por conta desse caso. Doutor, e eles te usaram de isca, literalmente. Você Literalmente. correndo Eu tava risco em ali. tempo real. Tanto é que de Guarulhos para eu chegar até Campinas, deu 1 hora.
e acelerando. Gente, eu parecia que eu tava num filme. Teve uma hora que eu tava na rodovia, que os agentes públicos, eles que o comandante, coronel, enfim, o governador, todo mundo tava acompanhando. O governador, todo mundo tava acompanhando essa diligência. Eles pararam. Enquanto eu estava saindo de Guarulhos, eles já abriram uma pista no meio da rodovia para eu poder passar. Ter livre acesso. Um salvo-conduto para eu dirigir acima da velocidade, para as multas serem isentas desse dia. E o helicóptero me escoltando. Helicóptero me acompanhando. E eu, em tempo real, acalmando ele. Calma que eu tô chegando, calma que eu tô chegando. 40 minutos eu tô aí. Tá dando 30 minutos, tá dando 20, tá dando 15. Quer dizer, ele super tranquilo. Tudo isso acompanhado pelos helicópteros também da Globo, da Record, da Band. Gente, essa de fato foi a mais significativa da minha carreira. Nem virou um processo, na verdade. Não ganhei R$1, porque morreu meu cliente. Não tinha morreu todo mundo. Ainda tem essa. Acabou com a minha vida, não ganhei R$1. Foi ameaçada. Fui ameaçada, tive que trocar de carro para não me acharem, para as pessoas não saberem que carro que eu tava andando, carro blindado, família, tive que mudar, minhas filhas de escola, tudo por conta dessa diligência. Sem contar o seu psicológico, porque ele estava te aguardando chegar, você estava todo o tempo falando, fica calma, eu tô chegando, nada vai acontecer. E você negociando a liberdade das reféns. Sim. E aí a sua chegada foi a morte dele. Então eu imagino, né, na época, como você deve ter se sentido e se sente até hoje. Não, gente, foi muito punk. Isso aí não tem como, essa história aí, no meu livro ela tá em primeiro lugar, de fato, ela é a primeira, porque o que eu passei ali, eu não desejo que nenhum criminalista tenha experiência. Não, e depois disso, como que ficou a sua cabeça? Não, sim, foi assim, um ano, uma diligência que foi muito intensa. Imagina, você tá hoje, eu vou lá no Fórum de Guarulhos, que eu vou ver um processo lá, vou despachar com o juiz lá na Justiça Federal, meu cliente está preso, fiz um pedido de revogação da prisão, aí fui lá na Justiça Federal para despachar com o juiz, para soltar um cliente de um preso num outro processo de tráfico, e no final vou parar em Campinas, a minha vida muda assim numa ligação que eu recebi de um cliente. O que mais me choca é eles terem te colocado em risco. Isso é o que mais me choca, eles terem colocado você ali mesmo, porque se eles quisessem, eles ainda teriam atirado em você. Só que assim, para eu tomar qualquer tipo de providência, o que é importante destacar? Para eu tomar qualquer tipo de providência, eu precisaria que a família assinasse uma procuração, porque eu tinha procuração dele. Eu já tinha atuado em outros processos para ele, eu já era advogada dele. Só que ele morreu. Quem que vai assinar a procuração para tomar providência? O pai, a mãe, a esposa, o filho, entendeu? Mas eles estavam sendo ameaçados. Quem quer comprar briga com nós? Mataram todo mundo. Eles executaram todo mundo, não ficou ninguém. Foi morto. Não existe processo porque não tem réu. Depois dá um Google, tá, pessoal? Roubo, assalto, aeroporto Viracopos. Meu Deus. 1000 Grau, tem muito conteúdo na internet sobre isso. Muito, muito, muito. Foi o caso que mais te chocou e te marcou. Que eu atuei dentre diretamente tantos, né? No local. Quando a gente faz mas local. Nem chegou a atuar. É o flagrante, é o local, né? Então, assim, é o exemplo de flagrante delito. Escancarado. Escancarado, é uma diligência. Uma diligência de flagrante, que não chegou nem a ir da delegacia. Né? Que acabou no Instituto Médico Legal, porque eu acabei no IML. A família chocada, porque vira o seu ente querido, independente ele ser criminoso. Sim, vai pra cadeia tirar uns dias, entendeu? Quantos anos, dias, anos que seja. Mas vai ficar no cárcere. Sim. Não o que fizeram. Então, pra mim, esse é o pior. E, doutora, nas suas redes sociais a gente viu um vídeo lá de você falando do canibalismo, que a moça servia carne humana, e você nos disse que você, na realidade, comentou esse caso como especialista, né? Ah, tá. Esse é um dos vídeos que eu fiz, que eu atuo como comentarista naquela série Investigação Criminal, que era a série que estava no Netflix, agora foi para Amazon Prime, e talvez vá pro catálogo da Max, agora que é a antiga HBO, né?
E passa também no Discovery Channel, alguns canais de true crime, né? Que é true crime. A gente comenta casos de psicopatas, serial killers, casos reais, analisa os testemunhos, as provas, as perícias, as decisões judiciais daquele caso e a gente comenta como especialista. E passa assim no mundo inteiro. Então, passa em outros idiomas, né? São os casos reais. E esse caso, especificamente, que você disse, Larissa, é o caso dos canibais de Garanhuns, né? É o caso de um trisal de psicopatas, né? Depois, quem quiser, não tem como, a gente não tem tempo hábil para comentar esse caso aqui, que eu conheço muito bem, mas quem que tiver interesse, pessoal, vai no Google Canibais de Garanhuns, tem muito vídeo, tem muito conteúdo, inclusive tem um vídeo que eu comento esse caso, que eu conto toda a história de como começou esse canibalismo, como esse trisal passou inclusive uma das mulheres do trisal, ela fazia coxinha com a carne humana e vendia na porta da escola, vendia... Na porta da escola. E aí tem seitas satânicas. Esse caso é bem interessante, assim, eu acho que dos casos que eu comentei, nesses programas que eu faço, com a Carla Albuquerque, que é a investigação criminal, enfim, a prova de bala, a TV Jovem Pan, e tem outros casos aí, eu acho que esse é o mais interessante. Os Canibais de Garanhuns gente, sensacional. Eu acho que assim, o Dr. Christian, ele também faz. E ele ia ter um livro também. Ele participou do nosso podcast. E nós trabalhamos com ele em alguns incrível, casos. Né? Eu já gravei vários casos com ele, eu comentando como jurista e ele comentando como criminólogo, né? Ele é inteligentíssimo também, ele né? É maravilhoso. É isso mesmo. E, doutora, quando eu falei sobre você no início, te apresentando, é claro que você tem milhares de atribuições, a gente deu uma resumida aqui, senão a gente ia ficar até amanhã. Mas uma delas é sua atuação no STF como Amigos Curi. Sim. Tem muita gente que não sabe o que é isso, porque não é só advogados que assistem o nosso canal. Você podia falar um pouquinho sobre isso, algumas atuações importantes, alguns temas relevantes? Claro. Então, eu sou amicus curiae no Supremo Tribunal Federal. O que é o amicus curiae? É um termo em latim que significa amigo da corte. Então, eu sou uma amiga do Supremo. Oficialmente, eu sou uma amiga do Supremo. Daquelas que recebe até os recebidos do STF, quando sai a canetinha, quando sai algum souvenir, eu até recebo. Então, o que acontece? O amigo da corte ele tem um papel muito relevante no Supremo Tribunal Federal, que é contribuir tecnicamente para os debates. Né? Então, quando os ministros se reúnem no pleno do STF, não estou falando como hoje o julgamento do Bolsonaro lá, que é a turma. O plenário mesmo. Quando há um caso muito significativo de repercussão geral reconhecida no Brasil, geralmente eles pautam no plenário presencial. Então, a gente pede habilitação, né, como amicus curiae, para poder participar do debate. No caso, no Supremo Tribunal Federal, eu represento os prefeitos do Brasil. E aí eu participei de grandes causas relacionadas ao processo penal, à advocacia criminal, que por exemplo, aqui a título de ilustração, tá, Catarine? Eu atuei no caso, no recurso extraordinário 635659, você até de cabeça ele, porque é o recurso, gente, da descriminalização do artigo 28 da Lei 11.343, que é o recurso do legalize já, né, da maconha, que no final lá foi decidido que, na realidade, se trata apenas... na realidade, o que foi decidido ali é que, não que a maconha ela é lícita, tá? Mas sim foram decididos critérios objetivos para diferenciar o traficante do usuário. Sim, e dentro desses critérios que foram decididos, foi estabelecido que até 40 gramas é possível, permitido você ter a posse ali, caracterizaria apenas tão somente um ilícito administrativo e não um ilícito penal, né? Sim. Então, eu atuei diretamente, que eu falo que eu sou advogada de todos os maconheiros do Brasil.
A galera vai amar. A doutora Porque, exatamente, libera logo isso aí. Enfim, não vou entrar nessas questões, no mérito do processo, mas a gente já sabe o desfecho qual foi. Além desse, por exemplo, o caso da possibilidade de interrupção da gestação, o caso que discute a DI, que discute a questão do aborto, que ainda vai ser julgado, que a ministra Rosa Weber, como último ato dela no STF, quando ela saiu do Supremo, foi pautar esse processo, votar, o voto dela continua, é válido, e é pela permissão, né? Sim. É a opinião da doutora também? Também. Tá. E os demais retiraram de pauta quando ela saiu e vão engavetar isso por um tempo. O Barroso mesmo deu uma entrevista dizendo que ele não pretende colocar isso em pauta tão cedo. É um assunto muito polêmico, é a interrupção da gestação, interrupção de uma vida, de uma certa forma. Além desse, o juiz de garantias, as ADIs do juiz de garantias, que discutiram a questão do acordo de não persecução penal, a questão da investigação criminal por parte da Polícia Judiciária, principalmente todas as arguições de inconstitucionalidade do pacote anticrime, né, que tive a honra ali de participar desses debates junto com os meus amigos, com grandes criminalistas como Auri Lopes Júnior, a doutora Flávia Raal, do Innocence Project Brasil, Toron, Flávia Frois, do Rio de Janeiro, uma grande criminalista também, entre outros nomes, então, que foi muito significativo. E ali a gente pode dizer que a gente lapidou um processo penal nesse julgamento, né? Além desse, também, em matéria de tribunal do júri, também participei dos debates do processo que discutiu a execução imediata da pena no rito do tribunal do júri, tema 1068, e também o tema 1087, que é a questão da possibilidade de recurso ministerial quando o julgamento é contrário à prova dos autos, que a gente fala do quesito genérico, né? Que teve a alteração, se pode ou não, clemência, né? A possibilidade da clemência no tribunal do júri, que foi um dos últimos julgamentos. E o último, que foi de uma resolução do CNJ, que determinou o fechamento de todos os manicômios judiciários, e a gente discutiu política antimanicomial através de uma ação direta de inconstitucionalidade, inclusive escrita por uma amiga, que é a Ana Paula Tentro, que também é presidente da UNA, que é a União Nacional das Advogadas Criminalistas, que será fundada agora, dia 25 de agosto. Eu quero aproveitar, galera, você que está me ouvindo, dia 25 de agosto, mais de 500 mulheres estarão reunidas no Salão Nobre da USP, no Largo São Francisco, ó, até me arrepio, ó, para fundar a UNA, a União Nacional das Advogadas Criminalistas. E eu seria co-presidente São Paulo, estarei na mesa lá da fundação, junto com advogadas, grandes nomes da advocacia, e as doutoras estão convidadíssimas para compor a UNA também, para fazer, como criminalistas, a fazer parte desse coletivo lindo de mulheres que nasce agora, dia 25 de agosto de 2025, Salão Nobre da USP, às 18 horas. Não é palestra, pessoal, é um evento de fundação. Venha celebrar com a gente a advocacia criminal feminina. Será uma honra. Será exatamente. Uma honra, e estaremos lá com certeza. E por último, que foi o último que eu acabei de ser admitida, que eu tô falando só, pincelando alguns casos significativos de mais repercussão. O último, que eu fiquei muito feliz quando eu recebi a notícia há apenas 15 dias atrás, que eu serei uma das expositoras no julgamento da morte do Rubens Paiva, que vai julgar, depois de tantos anos que a gente aguarda, essa questão da anistia, a ditadura militar, a morte dele, essa ocultação de cadáver, né? Essa questão, e vai com certeza ser pautado para o plenário presencial
do Pleno do STF e eu estarei lá. Como uma mulher. Justamente, é um caso bacana que virou livro, virou filme. O filme foi indicado para o Oscar com a nossa Fernandinha maravilhosa. Brilhou muito lá no Oscar, apesar de não levar, foi indicada, ganhou prêmio em Cannes. E o Globo de Ouro e merece todas as honras. É verdade. E eu vou participar desse julgamento histórico. Então, no Supremo, é isso. Parabéns, viu? Doutora, você é muito expressiva, né? Como a gente já pôde perceber e todo mundo que te acompanha já percebeu. Sim. Voltando um pouquinho, em tribunal do júri... É porque eu não tenho botox. Não, mas é assim, ó. Eu sou muito expressiva, assim, também no rosto. É porque não tem, ainda não tem botox. Mas também botox não dura no advogado, né? Porque ele fica tanto assim, não tem como. Mas, doutora, houve alguma situação inusitada ou surreal que aconteceu com a doutora em um plenário? Sim. Não tem como não falar de algo inusitado num plenário que não a família Gonçalves. O caso, família Gonçalves também, quem estiver assistindo, dá um Google também. Caso família Gonçalves, inclusive vai sair um documentário agora em 2026, vai sair na Prime, no Amazon Prime, Prime Video. Vai ter um documentário sobre esse caso, tá? E eu fui muito entrevistada para esse documentário, para contar esse caso. E é um caso que a gente pode dizer que é a Suzane Richthofen do ABC, né? É uma mulher que era casada com outra mulher, um casal de mulheres, a Ana Flávia e Karina, que assassinaram o pai, a mãe, o irmão, depois colocaram fogo, e aí tinha mais 2 primos envolvidos, que seria como se fossem os irmãos Cravinho, desse caso, que é o Juliano e o Jonathan, que é os réus que eu representava, e é um caso que teve muita repercussão midiática. É um caso que também eu dei muita entrevista, que saiu muito na televisão, todos os canais, programas, jornal, mídia inclusive escrita. E aí eles eram muito assediados, né, por advogados e tal. Então, o que aconteceu nesse caso? Por que inusitado no plenário? Porque havia um advogado, a Karina, que é uma das réis desse processo, ela fez... Que era casada com a Ana Flávia. Que era casada com a Ana Flávia. Ela fez um gaslight absurdo ali, com todo mundo. Ela manipulou esse processo, esse júri, ela manipulou esse julgamento de uma tal forma que ela conseguiu convencer o advogado dela a convencer os meus clientes a me tirar do processo. Não é possível. Só que na hora do júri, na hora do plenário. Eu fiquei mais de 3 anos nesse processo. Esse julgamento foi adiado várias vezes. E aí, quando finalmente o plenário ia ser realizado, o que acontece? Os meus clientes negavam. Eles falavam, quem matou foi a Karina. Só que a Karina é prima deles. Se fosse para acusar alguém, eles acusariam o Guilherme, acusariam uma outra pessoa que não tem vínculo nenhum com a família. Quem matou foi ela mesmo. De verdade. Isso eles falavam pra você? Pra mim e pra todo mundo. Desde o primeiro dia do processo, desde o primeiro dia da morte, desde o início desse caso, eles sempre falaram, quem matou foi a Karina, quem matou foi a Karina, que é a prima deles. Quem matou foi a Karina. A Ana Flávia não. A Ana Flávia não, a Karina. A Ana Flávia só ficou lá embaixo, não quis ver. Mas ela tava dentro da casa. Mas foi conivente, né? Ela fez que nem a Suzane Richthofen. E era a mãe, os irmãos o pai, subiram e ela ficou na sala esperando. Era a mãe, o pai e o irmão da Ana Flávia. A diferença é que a Suzane Richthofen, ela mandou o irmão dela dar um rolê, né? Vocês lembram dessa história? Sim. Ela falou, vai dar um rolê, vai jogar um videogame e tal, né? Não foi isso? E pra poder matar os pais, ela deu um perdido no irmão. Ela poupou o irmãozinho. Essa matou. E essa não, essa matou o irmão também. Ele tinha quantos anos? Com requintes de crueldade, com rituais satânicos. É um caso terrível. Mas o que acontece? Uma das réis, que também é muito pouco tempo para contar o caso. Uma das réis, ela manipulava todo mundo da família. Os meus clientes, que eram os réus que falavam que foi ela que matou, e todo mundo, e de fato foi ela, eu acredito que foi ela. As provas indicam também que foi ela. Ela convenceu o advogado a convencer os meus clientes nos bastidores, sem eu saber, por trás,
a confessarem que eles que mataram, que não foi eles, na verdade foi ela, e me tirar do caso. Porque você não ia deixar eles confessarem. Exatamente, porque desde o início eles falaram, foi a Karina, foi a Karina, foi a Karina, foi a Karina. E aí o mesmo advogado da Karina Assumiu o caso deles. requisita meus clientes antes do julgamento escondido, sem eu saber. E aí chega o plenário. Aí imagina lá na porta Você do não tá sabendo júri, de nada. a imprensa todinha lá fora. Todo que você imagina, inclusive no meu Instagram, quando você abre no meu Instagram, a primeira foto tá eu dando uma coletiva de imprensa com um monte de microfone. Foi esse dia. A imprensa inteira lá. Começa o julgamento. É sorteado, feito pregão, os jurados são sorteados, os réus sentam no banco dos réus. Eu já tava lá com tudo, processo, capa a capa, na mesa, computador, água, chocolate, barrinha de cereal e lanche para 3 dias, no mínimo, porque ali a previsão era de julgamento de 5 dias, esse júri. E foram todos juntos, não E desmembrou aí, na hora ninguém, que ia o demorar juiz demais. ele vai chamar a primeira testemunha, eles levantam a mão e falam, doutor, eu tô me sentindo indefeso. Gente, Não é possível. olha, Você eu não gosto nem olhou de lembrar. fulminando. Eu não gosto nem de lembrar. Eu estou me sentindo indefeso. Eu não quero ser mais assistido por essa advogada. Mentira. Meu Deus, Até doutora. a fala foi ensaiada. Ai, não quer ser assistido? Como ele vai saber que vai falar desse jeito? Até o jeito que ele falou, a gente percebe que foi ensaiado. E me desconstituiu. Na hora. No início do plenário, lotado. Tinha Meu até Deus. fila para entrar no plenário. Pra todo mundo querer ver esse júri. Caso repercutiu no Brasil todo, né? Doutora, menos Um mal monte que de foi estagiário você, na né? porta, esperando pra alguém sair pra poder entrar. E a imprensa todinha lá fora. E ele me desconstituiu na frente de todo Meu mundo. Deus. E mais inusitado no plenário de júri que isso, pode ser esse. E você fez o quê? Você falou o quê? Tá Não bom, tem, tchau. não. Aí na hora Deixa o tudo. juiz falou, doutora, na hora o juiz falou, vai lá pra carceragem falar com seus clientes. A gente espera. Era na Barra Funda? Não, foi na comarca de Santo André. Tribunal do Júri de Santo E André. aí eles falaram com você e te explicou a situação que eles tinham convencido eles? Não, eles estavam transformados, assim, é isso mesmo, doutora. Entendeu? A gente já tomou nossa decisão aí. Todo Isso mundo aí foi tava tudo- preso antes, Isso aí né? foi tudo de caso pensado, doutora. Nossa, Entendeu? mas tinha que esperar começar o plenário pra eles... E aí eu peguei, mandei eles pra aquele lugar, É. entendeu? Vai pra aquele lugar. Elas tá me também tirando, tá estavam fazendo todo o seu presas antes, né? Tô trabalhando há 3 anos, tá mancomunando aí, tem que se fuder mesmo. Aí eu falei, desculpa, gente. Imagina. Você fica tem que se tranquila. lascar mesmo. Doutora... Tem que se prejudicar. Não, e menos mal que foi você, doutora Alessandra Girardi, conhecidíssima. Imagina se é uma pessoa no início da advocacia, eu acho que não. E aí, Não o sei que o eu que fiz? faz. Eu peguei e briguei com eles, falei um monte lá, chorei, fiquei muito nervosa. Imagina. Me senti humilhada, né? Nossa. Porque, Eu tô nervosa escutando. gente, tava lotado o plenário e a imprensa toda lá fora. Você trabalhou pra estar ali, você não tava ali. Eu tava 3 anos trabalhando. né? Processo de 10.000 páginas. Eu lia cada página, né? Pra acontecer isso na hora, poxa, me desconstituísse antes. Por que o advogado não me Exato. ligou? Que pra mim, o que esse advogado fez Falta ele de ética. é uma falta absurda de ética. Eu não vou citar o nome dele aqui, mas esse advogado, hoje, ele trabalha numa emissora de televisão, tá em todos os casos famosos, ele se habilita lá. Muito provavelmente quem paga os honorários dele é a própria imprensa. E faz desse jeito. E ele tergiversou. Ele fez uma tergiversação, porque ele patrocinava a defesa da Karina, que era a ré, que nega a autoria. E eles confessaram os E dois? aponta o dedo para meus clientes. E aí ele passa a defender os meus clientes que apontam o dedo para ela, ou seja, Que já não tem como. tem uma colidência É. ali. Então, assim, ele fez uma tergiversação de fato. Ele foi absurdamente antiético, porque ele poderia ter me comunicado, doutora, eu vou renunciar, eu estou comunicando a senhora que eu vou assumir Sim. o caso, etc e tal. Agora, eu só fiquei sabendo quem armou isso para mim, porque na hora ele estava lá, esse advogado. Por que ele não falou Porque ele ali estava pra no você? plenário, ele já sabia. Quando isso aconteceu, ele ficou na dele, assim, ó.
Nossa. Ele ficou na dele. Ele já sabia. Porque ele armou isso. Só tava ele pela Karina? Não, ou tinha mais? ele levou um monte de advogado com ele, porque é um caso de repercussão. Então, acho que tinha uns 7, 8 advogados com ele. E todos eles estavam pela Karina e pela... Todos eles pela Karina. Meu Deus. Um monte de advogado com ele. Tipo, a minha banca. Blá, 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 blá. E a doutora ficou pra ver plenário? Não, aí o plenário foi cancelado. Foi cancelado. Ele Aí não o plenário- assumiu ali, né? Não. E não teve? Não, minto, não foi cancelado, não. O que eles fizeram? Eles desmembraram. Ah, é. Porque um ia acusar o outro de toda forma. Desmembraram, falaram assim, já que você tá declarando defesa, então é o seguinte, volta pra cadeia, que depois a gente vai fazer o seu júri, beleza? Hoje nós vamos julgar Karina, Ana Flávia e Guilherme. E foi todo mundo condenado. E eles também depois. Depois também. E eles confessaram? Você ficou sabendo depois? Eles confessaram mesmo? Eles confessaram por orientação do advogado. E aí depois se arrependeram. Aí mandaram carta pra mim. Mentira. Pelo amor de Deus, me desculpa. Ele veio aqui, ele convenceu a gente que era o melhor pra gente, que ia fazer uma colaboração, que ia não sei o quê. E a família depois me pediu perdão. O que a gente fez? Meu Porque não foi eles. Mas tudo bem Se trocar tinha de alguém ter advogado, chance, tinha né? chance de ganhar, de ser absolvido nesse Seriam caso, eles. porque eles confessavam a autoria do crime contra o patrimônio. Eles confessaram o crime de roubo. Ó, a gente foi lá pra roubar. Chegou lá, ela que quis matar, cara. Não foi, a gente tem nada a ver com isso. Sim. A gente foi lá pra roubar, não tem nada a ver com isso. Então, na verdade, ela usou os meninos de isca pra eles simularem um assalto e depois responsabilizarem ele pelas mortes das vítimas. Ela armou tudo, a Karina, desde o início. Desde o início. Então, esse caso aí é muito terrível. Tem muita particularidade também, coisas interessantes para falar dele aqui, mas aí também teria que ter um podcast só para falar desse caso. Você vai ter que voltar. Vários outros voltar. dias pra gente fazer um tema. Caso tal, a gente conta só do caso. Exatamente. Mas agora vamos falar um assunto bem polêmico. Todos esses foram também, mas o do momento, do Bolsonaro. Bolsonaro. Bom, eu tenho as minhas críticas. Assim, primeiro, para a gente falar do Bolsonaro, vamos registrar aqui que eu não tenho nenhum cunho político aqui, partidário, não vou me posicionar nem de direita, nem de esquerda, Sim. absolutamente, vamos falar como doutoras, no pódio das doutoras. Exatamente. Juridicamente falando, a meu ver, eu entendo que agiu mal o ministro Alexandre de Moraes, tá? Com suas razões. Então, vamos lá. Primeiro, foi determinado que a gente sabe, que foi determinado medidas cautelares diversas da prisão para ele, tornozeleira eletrônica, não pode fazer isso na internet, não pode fazer aquilo outro. Não vou entrar em detalhes porque eu também não tenho essa decisão. O que a gente sabe é o que foi noticiado, Sim. ok? E ele veio, o que ele fez? Ele foi decretado essas medidas. Passa alguns dias, ele vai descumprindo. Ele tá descumprindo. Reiteradamente. Descumprindo. E aí, o que o ministro Alexandre faz? Ele faz uma coisa que a gente não tem no nosso dia a dia. Oportunidade. Ele dá uma oportunidade. Ele manda intimar a defesa, o ministro, para que a defesa se manifeste sobre o descumprimento dessas cautelares. E aí a defesa do Bolsonaro faz lá uma petição justificando que aquelas medidas elas foram descumpridas porque eles na verdade não tinham entendido exatamente o que podia e o que não podia, mas agora vai tomar as providências para cumprir as cautelares aplicadas. Ou seja, o ministro deu uma chance. Concordam? Sim. Alexandre de Moraes? Ok. Os seus clientes, doutora Catarina e doutora Larice, quando o seu cliente descumpre a medida cautelar, o juiz intima? Ou ele já decreta preventiva diretamente? Né? Ou seja, o Bolsonaro ele não tá pegando pesado, o Xandão, digamos assim. Ok? Ok. Muito bem. E aí o que acontece? Esse final de semana, ele entra na linha, o Eduardo tem uma manifestação pública, milhares de pessoas, exatamente. Lotado. Exatamente. E aí ele faz uma ligação e ele entra nessa ligação ao vivo. Mostrando a tornozeleira. Mostrando, exatamente, postando na internet tudo que não podia. E o ministro fez o quê?
Tá em prisão Ele domiciliar. pegou e decretou a prisão domiciliar dele. Eu acho, na verdade, pela conduta... Eu vou justificar aqui por que eu acho que está errado. Eu acho que, na verdade, o Ministério Público deveria ter pedido a prisão preventiva do Bolsonaro. Foi mais Que, para uma mim, chance. tinha que ser preventivamente. Não uma decisão Pelos- de ofício de forma Exatamente. monocrática dessa forma. Né? Mas, o que a gente vê? Exatamente. O próprio STF descumprindo uma lei federal, que é a Lei 13.964, que veda, que proíbe que o juiz determine uma prisão de ofício, que foi o que o Xandão fez. Então, assim, não está errado mandar o Bolsonaro para a cadeia agora. Só que a forma que foi feita está errada. Então, como essa decisão ela foi de ofício, está errado. Não pode o juiz atuar. Então, a gente vive num sistema... A nossa sistemática, no sistema acusatório, ele veda, com a edição da Lei 13.964, de 2019, que é o pacote anticrime, a prisão de ofício. Né? Tudo bem que há, de fato, eu não conheço o processo, mas pelo que a gente vê aí, que está sendo noticiado, que é uma ação, processo que é amplamente noticiado, há, de fato, indícios de autoria e materialidade para decretar, ou seja, há periculum libertatis, ao fumus comics delicti, ao preenchimento dos requisitos do artigo 312. Então, a gente fala aqui de aplicação de lei penal, a gente fala da conveniência da instituição processual e garantia da ordem pública, nesse caso dele. E, além de tudo, a gente vê uma manipulação, e aí eu não quero, de fato, me manifestar politicamente, mas a gente está num momento muito delicado, porque a gente está vendo aí os Estados Unidos, através do presidente Donald Trump, interferindo diretamente na nossa soberania, entendeu? E a atitude do Bolsonaro, que para mim são ataques aos nossos poderes, ela fortalece o que tá acontecendo aqui. Porque então, assim, me preocupa muito, eu tô muito angustiada com o que tá acontecendo. Inclusive, gente, eu não sei como que tá aí, o pessoal que tá comentando aí, como que tá o julgamento do STF, porque agora, nesse exato momento, está rolando o plenário no STF para decidir se o Bolsonaro vai continuar ou não domiciliar. Ao vivo, hein, gente? É porque eu acho assim, por mais que tenha indícios, pra quem tá vendo também... depois, será que o Bolsonaro ficou? Não sabe, mas eu acredito que pode acontecer de fato os ministros convalidarem essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, tá? Principalmente nesse momento político que a gente está, principalmente nesse momento tão significativo que a gente precisa demonstrar o fortalecimento da nossa soberania nacional, do nosso Estado democrático de direito. Eu acredito que hoje a gente termina o dia com o Bolsonaro preso em casa. E ainda vai levar um boi, porque na verdade é mais uma chance. Isso aí pra mim é mais uma chance. O que salvou ele foi esse exame médico, esse probleminha de saúde. Porque o nosso cliente não tem essa chance de primeiro ficar de tornozeleira, descumprir e depois ficar em prisão domiciliar. Mas eu acho exatamente o que você disse, doutora. Por mais que tenha, eu também entendo que tenha indício de autoria e materialidade, o procedimento está se seguindo, esse jeito, essa forma como foi a prisão domiciliar pelo Alexandre de Moraes, às vezes dá uma impressão mesmo de uma perseguição política lá fora, dizendo, né, com a soberania. Porque, assim, é o que o Trump tá enxergando. Tá perseguindo o Bolsonaro. E aí ele dá essa decisão da forma que foi, sem seguir os preceitos que a gente conhece, sustenta um pouco, né, essa argumentação. Que a gente sabe que não é, porque, de fato, tem os indícios. Mas é que eu achei também dessa mesma opinião. Independente de ser o Bolsonaro, é que nem eu falo, nem tudo que é justo é legal, né? A gente, quando começa a faculdade, escuta essa frase, né? Sim. Não é porque... Justiça é diferente de legalidade, né? Então, assim, a prisão do Bolsonaro, ela pode ser justa, mas, a meu ver, tecnicamente falando aqui, como jurista, eu entendo ilegal, em razão de ter sido decretada de ofício. Sim, porque ela poderia ter sido decretada, só que só de outra forma. Sim, exatamente. Liga pro
o MP falou, pede a prisão lá. Será que ninguém pensou nisso? Vocês adoram pedir prisão. Porque a gente sabe que isso acontece, tá, gente? Quem atua no processo penal, promotor e juiz é sempre amiguinho nas varas, Você acha que não ligou? Pede a prisão lá que eu vou dar. Tá fazendo o quê? Não pode dar uma paradinha e pedir uma prisão? Esse processo aí agora já se manifesta. Gente, processo, a trincheira da advocacia real, é isso. Isso acontece muito, né? Muito. E assim, eu posso falar conhecimento de causa, porque são muitos anos. Muitos processos. Eu posso falar que eu já defendi crimes de todos os códigos, dos artigos do Código Penal. Que são muitos anos na trincheira. A maior parte dos casos que eu atuo, tá? São os crimes de competência do Tribunal do Júri, crime contra a vida, tráfico de drogas, roubo, é o básico, tá? O do dia a dia, o volume, o contencioso da minha advocacia é isso. A organização criminosa, tenho muito processo de organização criminosa, não só de São Paulo, como de outros estados também, e de facções distintas, né? É a advocacia criminal. E qualquer crime, tá? Você pergunta, doutora, mas você tem coragem de defender estuprador? Tem. Sabe aquela pergunta básica? Tem coragem de defender estuprador? Claro que sim. Estuprador, pedófilo, sequestrador, nós somos advogadas, não tem o que fazer. Assassino, serial killer, o que for. Gente, todos nós temos direito à ampla defesa, é um direito constitucional. Isso mesmo. Ok, vamos supor que o seu cliente ele pode ser um réu confesso e precisar de defesa para garantir que a atenuante de confissão espontânea seja observada quando for feita a dosimetria da pena, né? Então, você pode precisar de um advogado que está condenado por estupro de vulnerável, mas que chegou o momento de montar os seus benefícios, o seu regime semiaberto, condicional, detração, comutação, induto, enfim. Então, a advocacia criminal não é defender bandido, né? Então, as pessoas têm que começar a abrir a mente, porque é muito mais que isso. Outra, amanhã pode ser seu filho, pode ser seu marido, pode ser um ente querido, pode ser seus pais, né? Ninguém está isento de uma acusação. Ninguém está isento de uma condenação ou de uma pena, se for condenado, julgado, enfim. Olha o Bolsonaro, gente, sendo preso hoje. Doutora, e você, com a sua inúmera experiência, que conselho você daria para um advogado que está iniciando na carreira criminal? Fuja. Corra. Não tem como, porque eu amo o que eu faço. Não tem como falar foge, porque eu amo o meu ofício. E para mim não é trabalho. Eu falo que eu trabalho todos os dias porque para mim não é trabalho. Segunda a segunda eu leio, eu estudo meus processos, eu faço petição de segunda a segunda. E quando eu não faço, quando eu falo, hoje eu não vou mexer no computador, hoje eu vou tirar um dia para mim, eu ainda me sinto vazia. Porque aquilo ali é inerente. Eu ainda fico pensando naquela tese que eu vou bolar naquele processo, fazer um HC, porque eu vou ligar nulidade ali. E eu já fico, quando eu não estou fazendo, eu estou pensando em. Então, não dá para falar que fuja. Porque eu amo o que eu faço, né? A advocacia criminal é a minha vida, é a minha vocação, é uma missão de vida para mim, de verdade, né? Então eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu me vejo velhinha, cabelinho branco, capengando. E lá no Tribunal do Júri. Espero que alguém me contrate velhinha, tá bom? Pessoal, com os cabelinhos de respeito, os cabelinhos brancos estão começando a sair. Né? Então, qual que é respondendo a pergunta aqui, qual que é o que eu posso dizer para quem está chegando agora, digamos assim, faça pro bono. Trabalha de graça, gente. A pessoa ligou, fulano de tal tá preso, mas não tem dinheiro. Fala para ele mandar aqui que eu vou ajudar. Ajude as pessoas que estão presas, cuja família não tem dinheiro. Tô falando sério, gente. Pro bono é a melhor forma de você desenvolver a sua advocacia. A doutora vai trabalhar de graça? Vai. E digo mais, os maiores casos que eu já atuei foram indicação de pessoas que eu fiz pro bono. De graça.
Ó como Deus é bom E na nunca nossa é vida. de graça, né? É bater, É. tomar lá da cá. É. Você plantou e colheu. Plantou e colheu. Além de você colher o seu conhecimento, você se Exatamente. lapidou como profissional, você ainda ajudou um ser humano Sim. e garantiu o seu lugar, pelo menos um degrauzinho para você subir pro céu. Porque o inferno pro advogado criminalista já tá garantido, né, gente? Esse aí é tapete vermelho, tinhoso, quando a gente chegar lá. A gente vai descer de topo Ele, ó, lá. tapete vermelho. Brincadeiras à parte, procurar, porque a advocacia, a gente tem que parar de demonizar a advocacia criminal e pensar que, na verdade, a gente está fazendo. É tão bonito, né? A gente buscar a justiça, buscar a liberdade das pessoas, né? Eu sou uma romântica abolicionista, então eu sou a favorável aos acordos de não persecução penal, aos arbitramentos de fiança, ao desencarceramento. Então é isso, doutora. Nosso episódio está chegando ao fim. Você vê como voa? Passa muito rápido. Nossa, muito rápido. Vai ter que voltar Com para contar um certeza. pouquinho mais. Sim, tem muita resenha, muitos causos. É isso Em mesmo. breve eu tô escrevendo um livro de contos, que eu conto vários casos que eu atuei reais, como por exemplo esse do aeroporto, vários casos reais que eu vivi várias coisas que eu vivi diferentes da advocacia, experiências que eu tive. Enfim, em breve, né, eu consigo sair do papel, né, porque eu sou meio perfeccionista, nunca tá bom, mas em breve vai sair esse livro de contos aí. E aí você pode voltar e apresentá-lo aqui. Isso, e para quem não me conhece, Alessandra Girardi, me sigam lá nas redes sociais, @alessandra.girardi, com J, tá? E se me permitirem, eu gostaria de divulgar esses dois eventos Com que certeza. Claro. a gente vai ter aí dia 25 de agosto, tá, pessoal? Depois entra na minha rede social lá, que eu vou divulgar o link de inscrição. É gratuito, não precisa pagar nada. Dia 25 de agosto, na USP, Largo São Francisco, à noite, nós vamos fundar a UNA, um coletivo de mulheres criminalistas. Com certeza as doutoras estarão lá, porque vai ser um evento histórico para a mulherada, principalmente para nós mulheres criminalistas. E dia 1º de novembro, eu quero deixar aqui um convite para vocês, que eu ainda não divulguei, e vou falar agora em primeira mão. Ninguém sabe ainda. Então, vocês estão assistindo agora, vão saber em primeira mão. Dia 1º de novembro, nós vamos fazer o primeiro festival do júri. É um evento institucional em parceria com a USP, a Universidade de São Paulo, Largo São Francisco, e a Abracrim. Então, dia 25 de agosto, evento da UNA. Dia 1º de novembro, é um sábado, o dia inteiro, nós vamos fazer uma imersão gratuita, ou seja, fiquem de olho, porque quando eu abrir inscrição... Vai esgotar bem rápido. Gratuita, de Tribunal do Júri. Estão vindo aí os maiores criminalistas do Brasil nesse evento. A gente vai homenagear o doutor Nassif, que é um advogado que tem aí 60 anos de Tribunal do Júri. Tá bem debilitadinho. Então, que é o parceiro do Marinho, lá do Papo de Criminalista e tudo mais. E no final do dia, vai ser das 8 da manhã até meia-noite, tá, pessoal? É sério, das 8 da manhã à meia-noite. No final do dia, a gente vai fazer um teatro lá, um júri simulado. E quem vai ser julgado é o Marcola, tá? Então, assim, a gente já tem o processo aí que foi cedido gentilmente pela defesa dele, pra gente fazer um simulado desse júri de organização criminosa, que a gente vai chamar de Marcolito, né? Lá, o júri do Marcolito. E o júri do Marcolito, quem vai fazer o Marcola vai ser o Milen Cortaz, que vocês devem conhecer. Sim. Atora global, vai estar na próxima novela das 9, estava agora como Osmar na novela das 7 da Globo, fez Carandiru, fez Assalto ao Banco Central, fez Tropa de Elite. Ele vai ser o Marcolito nesse júri. Então tá imperdível, gente. 1º de novembro, também no Salão Nobre da USP, um evento lindo, imperdível e gratuito. Então fiquem ligados no meu Instagram, porque quando eu liberar a inscrição no Simpla, 0, ou seja, sem custo, vai ser muito rápido, porque nós temos lá 800 lugares. Vagas limitadas, né? Exatamente. Coloquem no celular para despertar lugares, a agenda, já fica olhando lá. São 800 lugares. Então, assim, quem fez, fez. Quem não fez, é Perdeu. só no segundo Festival do Júri o ano que vem.
Nós não vamos perder. É, não vamos com perder. certeza não. E é isso, @alessandra.girardi. Nós Sigam vamos lá. colocar o arroba da doutora Isso. na descrição desse vídeo. Inclusive, não esqueçam de se inscrever no nosso canal também, nos seguir no Instagram, TikTok e todas as redes afins. Muito obrigada, doutora, pela participação. Doutora, muito obrigada. Obrigada. Foi uma Vocês prazer. são honra. lindas, maravilhosas. Você foi uma honra, Eu foi sou uma fã já aula. já tava acompanhando, tava só esperando. Falei, quando vão me convidar? Obrigada, doutora. Obrigada, sucesso. Obrigada. E esse foi mais um episódio do Pod das Doutoras.